E agora o Mauro Betting está falando também sobre o Vitor Pereira, que desabafou depois do jogo, dizendo que contra o Corinthians sempre é marcado. Então, se você tirar a palavra Vitor Pereira e tirar a palavra Corinthians e botar Palmeiras, Flamengo, Inter, 15 de Jaú, São Bento, 31 de abril de Presidente Timóteo, Nogueirópolis, como diria o Vanderlei, é quase sempre a mesma palavra, com ou sem razão. De novo, é o pior momento da história da arbitragem brasileira, com e sem o VAR. É ruim com o VAR intervencionista, é ruim quando o VAR vai tomar cafezinho, é ruim com as atitudes de campo. Tem até uma garotada que está tentando acertar, mas fica difícil, porque tem a polêmica, e tem também a nossa incongruência, a nossa intolerância, a nossa incoerência e os nossos erros também, de não estudar minimamente a regra do jogo. E quando eu falo da imprensa, falo dos treinadores, falo dos atletas, falo dos dirigentes, falo de todo mundo. Né? E, de novo, uma coisa que é básica do entendimento: a regra do jogo é interpretativa, logo é subjetiva. Então, assim, é como chegar a pizza aqui. Você quer o quê? Calabresa? Ok. Você quer mussarela, desde que não seja portuguesa? Ok. Quem está certo? Ninguém. Quem está errado? Ninguém. A regra é interpretativa subjetiva. Claro que os lances são mais fáceis e ainda assim a gente consegue complicar. Mas o que eu falo Vitor Pereira é o que eu falo com outras palavras o Abel, o que fala o Dorival Júnior, embora o Dorival dos poucos que pouco reclamam, porque também tem isso muito. Muitas vezes você vê treinadores falando: não, você sabe que eu não costumo falar de arbitragem, eu fico 2h30 falando de arbitragem. Enfim, é aquela coisa dificilmente fala. Hoje eu fui beneficiado e, de novo, gente, são tantos erros que para mim não tem nenhum esquema contra uma equipe nem a favor. Você pode ter uma série de contingências, né? Por exemplo, aqui fala até mais o torcedor do Palmeiras do que o jornalista, né? O Palmeiras contra o São Paulo, para mim, foi prejudicado pelo VAR, e o Palmeiras contra o Atlético Paranaense também, pelo VAR e pela arbitragem como um todo. Daí tem um esquema da CBF não fazer o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil, para mim não. Tem um esquema da Conmebol de fazer o Palmeiras de novo campeão da Libertadores, eu acho que não. Mas foram erros que foram, para mim, capitais, uns mais claros, outros menos claros, porque também são subjetivos. Toda vez nós da imprensa caímos nessa história de rede antissocial e de torcida, não, bate na mesa, briga, xinga, fala tudo errado, tá todo um esquema, tudo uma sacanagem, aí a gente se perde mais do que os árbitros já estão perdidos, quando eles não se ajudam e também não são ajudados por ninguém. Então, assim, o que o Vitor Pereira fala, ok, mas de novo, o que ele está reclamando mais é do pênalti, que vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Deixar para na hora do pênalti a gente falar um pouquinho mais. Bom, falando do pênalti, Nilson e Mauro César Pereira, tem razão para reclamar o Corinthians? Não, o árbitro não teve influência nenhuma no resultado, achei... Achou pênalti sem discussão? No começo ali eu tive dúvida, mas depois, no Morumbi... Aliás, Palmeiras, Corinthians, faz a mesma coisa que tem no Morumbi, bota uma televisão lá na cabine pra gente. No Corinthians razão. É uma vergonha, ele transmite no céu. É o pior lugar para se transmitir futebol no planeta. Mas o céu é o melhor lugar do mundo. Não, São Pedro não quer saber, Deus tem um monte de coisa para fazer. É horrível transmitir do céu. Bota pelo menos na TV ali pra gente, né? Palmeiras e Corinthians, né? Os dois, não tem nada, nem no Palmeiras nem no Corinthians. E eu vi na TV também, porque a cabine lá no Morumbi tem a televisão, e vendo o lance, a princípio eu achei que não foi nada, depois falei, não, pênalti. E era pênalti e expulsão para mim. A gente pode analisar assim, a primeira pênalti poderia expulsar também, é verdade, mas se bem que é perigo iminente de gol, expulsão, né? Não, então, porque a minha interpretação gol pro São Paulo é só em cima da risca, né? Porque é perigo iminente, né? Não. Aí, o lance que a gente está vendo ali. Para mim, há o puxão do Gil. Fora da área primeiro. Começa e vai para dentro da área. Aí aquela coisa, o Gil dobra as pernas assim, ele dobra a perna porque para mim ele é tocado. Por que eu entendo aquela expulsão? Porque a regra do jogo é o seguinte, aquele negócio da tripla punição. Você não pode expulsar, se, por exemplo, nesse lance, o Gil dá um carrinho, tenta acertar a bola e acerta o Éder, aí você não expulsa. Mas para mim, o que está fazendo o Gil? O Gil não está disputando o lance, ele só está, para mim, vai no corpo do agarrando o jogador. Não é disputa. Mas onde ele agarra mesmo, não é fora da área? Começa que eu fico na dúvida. Não, então, pra mim começa fora, e pra mim, inclusive, um puxão de camisa, eu marcaria pênalti, e por conta disso, de novo, se o Gil dá um carrinho na bola e acerta o Éder, não é expulsão. Mas como ele não está disputando a bola, ele está se agarrando ao Éder, pra mim, quem quiser, não, os dois se agarram, ok, cada um com a sua interpretação. Pra mim, ele só agarra, e por isso, pra mim, eu teria marcado o pênalti e expulsado o Gil. Mauro César Pereira. Foi nada. Ele desdobrou o joelho, cavou um pênalti e a arbitragem marcou. Nada a acrescentar. Você acha que não foi nada? Nada. Foi outra visão. Pênalti é brasileiro. O cara dobra o joelho. Abraçou ali, fora da área, já está dobrando o joelho, está se jogando. Só no Brasil que você marca essas coisas. É um pênalti que gera um debate, né? Você vê, claro ó, a gente achou dois aqui que acharam,
Eu achei marcaria. duvidoso, o Mauro já banca que não foi nada. Você vê, então 3 opiniões diferentes você mesmo. É acha um lance que- polêmico. Eu acho A que teve- princípio eu achei que não foi nada, depois achei Eu acho que teve a falta fora da área. Eu tô Porque mais- quando ele na puxa área. pra baixo. Dentro, eu tenho minha dúvida. Eu tô mais com a sua opinião. Assim, tem o Gil puxa fora. E aí dentro eu tenho dúvida se ele continua ali. E o Éder força muito. Isso. Sim, o Éder força joelhinho- bastante. Né? Ele dobra, ele. Ele percebeu que estava sendo seguro. Eu tenho assim, a dúvida se ele continua dentro. E a forçada do Éder é que me deixa mais na dúvida ainda, né? Mas, assim, fora da área, claramente ele puxa, né? Depois que eu tenho dúvida se o negócio segue ou não. E se o Éder. Eu acho que até dava pro Éder seguir na jogada, né? Mas o Éder, ele. Lembrando que o forçou e Éder, caiu, né? embora brasileiro, é italiano, tá? Joga na Itália. Naturalizou, Os melhores jogou momentos na dele seleção. foi na Itália, quer dizer, foi na Europa. Mas então, é Morou um na lance Europa. bem duvidoso. Então, Que é discutível Porque, ó, botando a imagem de eu não novo. tô dizendo... Tem lance que é quase que indiscutível. Esse dá pra discutir a opinião que teve. O Mauro, a sua, que digamos, não é no muro do caminho, no Não, meio mas do nessa caminho. vez eu mas fico no muro mesmo, porque Eu marcaria. eu nunca fico no muro, mas eu tenho muita dúvida nessa, Acabou porque eu de vejo a ficar. falta. Eu vejo a falta fora da Mas área. termina na área também. Fora da área. Pra mim, Ó, ela termina dentro. Vamos botar a imagem de novo? Não. É que tem um puxão pra baixo, fora da área. A Aí eu camisa achei- puxada. Aí, tem um aí eu lance que achei aparece, falta clara. Mas quando entra, eu acho que não tem mais um movimento de puxão. Kaique, a gente tem aí a imagem pra colocar. Aí, ó. Aí ele vai puxar, ó, daqui a pouco. É que tem um ângulo de frente. É mas- outro, é outro Aí ângulo. já tá dentro. É o Mas outro ele tá ângulo. dentro da área. Agora, ó. Olha lá. Aí ele puxa, tá fora. Aí você vê, inclusive... Tá aí- fora. aí, Agora ele aí, para, ó. ó. Quando entra, ele para. E eu acho que ele o- consegue. Eu acho que ele vai até a grande área puxando. Tá largado da puxada. Eu marcaria o pênalti. Quer dizer, bom, eu marcaria a falta. Pra mim, 100% falta. Se É. é pênalti, eu acho que até aí, pra mim, eu marcaria o pênalti, sim. Pra você- E expulsaria. Pra você nem falta foi, Mauro. Nem falta ali no puxão foi. O cara tá dobrando o joelho, gente. Gente, mas Sente o dobra contato depois, e ele né? começa a dobrar o joelho. Pra mim, eu entendo da seguinte maneira: jogador de futebol, ele tem que tentar seguir na jogada. O contato físico vai acontecer. Então, quando ele sente o braço do adversário, ele dobra o joelho e se joga. Eu acho que isso não é pênalti. Acho um absurdo como esses pênaltis são marcados aqui no Brasil. Mas fazer o quê, né? Eles marcam. Pode marcar amanhã contra o São Paulo, a favor do Corinthians, a favor, isso sabe de mesmo. quem. Não é, a questão não é o clube, não é a camisa, não. Erra para tudo quanto é lado. Mas eu acho que isso aí é uma disputa de bola. Uma disputa de bola. Talvez o Éder na Itália não fizesse isso. Não sei se os italianos marcariam. Aqui no Brasil marcam. Marcam e tem muita dúvida, né? Mas eu acho que não foi nada para mim. O lance deveria seguir. É uma cavada do atacante do São Paulo, na minha visão. Então é esse lance que gera debate. E a gente tem essa sonora aí do Vitor Pereira falando sobre o pênalti, porque ele fala sobre o pênalti e tem também a sonora do Vitor Pereira sobre a ausência do Renato Augusto e do Fagner entre os titulares. Então a gente vai colocar aí a declaração do Vitor Pereira sobre a ausência do Renato Augusto e do Fagner. O Renato Augusto que principalmente faz muita falta nesse time do Corinthians. O Renato e o Fagner, as instruções, não é? As indicações que tive do departamento médico é que hoje poderiam jogar à volta de 30 minutos, portanto não poderíamos arriscar mais. Tiveram parados, são duas situações musculares, uma por impacto, a do Renato, que demorou muito tempo, demorou algum tempo a drenar, porque foi uma em cima da outra. Hoje voltou a levar no primeiro, estava-me ele a dizer, no primeiro momento que teve, no primeiro duelo que teve, levou outra pancada em cima no mesmo gêmeo. Não sei, eu espero que ele de facto esteja em condições, porque é um jogador muito importante. Olha aí, ó. É o Vitor Pereira falando. Aí até por isso que eu chamei de volta, mas é ele explicando essa situação do Renato Augusto e do Fagner. Também tem dificuldade, né, Mauro? Aliás, um dos problemas do Vitor Pereira, que não explica tudo do time não rolar, é que ele, dos grandes times brasileiros, eu acho que o Corinthians é o time que mais sofreu com lesões na temporada, no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. E isso fez com que ele também não conseguisse desempenhar aquilo que eu imagino que ele pudesse fazer. E ele mesmo admite,
né? E admite a dificuldade, que é o calendário insano e intenso do futebol brasileiro. Então isso explica algumas das carências do Corinthians, não todas, mas é o trabalho. O trabalho atrapalha. E tem quinta-feira, claro que é domingo para quinta-feira, teve uma semana cheia, mas enfim, é muita coisa, né? E para um time que tem alguns jogadores muito importantes jogando menos do que pode, do que sabem, né? Pelo menos um aspecto, de novo, em relação ao majestoso de ontem, o Corinthians, pelo menos, se ainda não ganha desde 2017 pelo Paulistão lá, pelo menos voltou a empatar já alguma coisa, mas perde 2 pontos do Corinthians, como para mim também perdeu, em termos de brasileiro, 2 pontos, não foi 1 ponto para cada lado. E é o que dá para fazer agora, o Vitor Pereira. Ainda acho que está devendo, mas algumas das dívidas, dos débitos do Vitor Pereira se devem exatamente à série de lesões no Corinthians. Então é uma situação aí que gera problema para os dois lados. Claro. O Corinthians tem até mais elenco, né? Na minha opinião, Sim, do São tem Paulo. mais, tem mais. Mas você Então viu, o Vitor Pereira tem mais opção. Mas você viu o que ele falou? O departamento médico veio e me informou que dava para jogar 30 minutos. É isso aí, não tem jeito. O técnico fica refém em campeonatos tão longos, como é o Campeonato Brasileiro, competições simultâneas que são disputadas, ele fica refém da fisiologia, do departamento médico. Ou você acha que ele não gostaria de escalar o Renato Augusto desde o começo? De escalar o Fagner desde o começo? Claro que ele gostaria, ele não tem condições, porque os caras não têm condições físicas para ele. Ontem, coitado do tal do Rafinha, que não jogou nada depois que saiu do Flamengo, né? Ou nada. Depois que saiu do Flamengo, uma desgraça, né? Foi pra Grécia, depois pro São Paulo, Grêmio, depois São Paulo. O cara parecia jogador de clube de campo, se arrastando em campo durante o jogo todo. Você percebe que o cara não tem condição física mais. E olha que ele não é muito utilizado, hein? Ele não é muito, é uma questão da idade. Hoje o futebol é muito intenso. A velocidade do futebol é intensa demais. No Brasil ganhou um ritmo extraordinário. Eu recebi informação que o Danilo, jogador do Palmeiras, tem ritmo de jogador do Manchester. O Danilo. Isso que é ritmo de jogador, intensidade de jogador do Manchester. Os caras correm demais, exige demais do aspecto físico do atleta. E tem jogadores veteranos que não suportam. Né? O Renato Augusto, o Fagner, o Rafinha, são jogadores que não têm mais condição física para acompanhar essa garotada. O Renato faz muita falta, assim. O Corinthians, ele se transforma com e sem Renato. Ele faz muita diferença. O Corinthians, o principal problema, e aí quando a gente fala que o time não joga bem, às vezes é na parte de criação mesmo, né? Que defesa do Corinthians é boa. O Corinthians não toma muito gol. O Corinthians, já há um tempo, é um histórico recente aí do Corinthians de ser um time pouco vazado. Mas o Renato, quando está em campo, ele consegue melhorar a parte de criação do Corinthians. O Duqueiroz caiu bastante, né? É um jogador que faz um ano bom, caiu. O Maicon tem muita lesão. O meio campo, Duqueiroz, Maicon e Renato era muito bom, né? Só que o Maicon está machucando muito, teve uma queda. O Renato é um cara que quando está em campo ajuda. E o Juliano, mais uma vez, já falei várias vezes, o Juliano é um cara que eu esperava muito mais no Corinthians, que eu gosto bastante do Juliano, mas quando ele entra, o Renato é mais jogador que ele, mas ele poderia fazer mais, amenizar um pouco a ausência do Renato. Mas o Juliano, apesar de ter participado do gol do Corinthians, é um cara que não consegue entregar tudo que ele pode. Já o Yuri Alberto, acho que é um cara que melhorou o Corinthians. A presença do Yuri Alberto ali, o Corinthians ganha uma opção de um cara forte, rápido, que faz gol. O Yuri Alberto está crescendo a cada jogo. Ó, Yuri Alberto, que o Bruno citou, é de 21 anos, ele é o líder em gols e participações em gols do Corinthians desde que ele estreou. E ele não começou tão bem. Sim. Né? Ele foi até muito questionado no começo. E aí, Yuri Alberto? Ele tem 14 jogos, 11 como titular, 5 gols e 1 assistência. 174 minutos para participar de um gol. São 14 chutes, 9 no gol, 67% de chances claras convertidas. É o camisa 9 ideal que o Corinthians estava procurando, Mauro César Pereira? Né? É o jogador que demorou um pouquinho a começar a se destacar e agora já começa a fazer a diferença, né? Um jogador caro, né? Não é um jogador barato, não. O Corinthians abriu mão de um jogador jovem, promissor, ele custou uma fortuna quando vendido pelo Internacional. Um jogador que agora vai aos poucos também ajustando uma dupla interessante com o Roger Guedes. Agora, eu acho que assim, o Corinthians é um time ainda muito inconstante, né? Você pega os últimos resultados, são altos e baixos, né? Derrota, empate, vitória, assim, para lá e para cá. Não é um time muito consistente. Você pega assim, venceu o Bragantino, não jogou bem, venceu com dificuldade. Contra o Palmeiras, perdeu fazendo gol contra. Até tentou mais o gol, mas muito pobre, né, do ponto de vista da criação. Contra o Fluminense no Rio, empate não traduziu nem de longe que foi o jogo, era para ter perdido. Banho. O Fluminense foi muito superior e acabou cometendo erros ali que resultaram no empate no final. O placar não foi... o jogo não foi compatível com o placar final. E ontem, assim, foi melhor, mas é um São Paulo bem reserva.
E também não conseguiu vencer, quer dizer, jogando no Morumbi, uma chance de ganhar de São Paulo, independentemente do pênalti, se for ou não foi, da opinião de cada um, o Corinthians tinha ali uma chance grande de quebrar essa série sem vitórias no campo do São Paulo, no caso no estádio do Morumbi. Eu acho um time muito inconstante ainda, o time do Corinthians.